Tragédia durante viagem por aplicativos. 2 pessoas morreram após discussão por causa de bebida dentro do carro. Na sequência desse vídeo, eu trago todos os detalhes disso e as lições que esse caso ensina a cada um de nós que é motorista por aplicativos. O que aconteceu em Francisco Beltrão, no Paraná, não foi apenas uma tragédia. É um alerta brutal para qualquer um que trabalha como motorista por aplicativos. Aqui não tem mocinho, não tem herói, não tem torcida. Tem uma sequência de atitudes erradas que culminou na tragédia. Na madrugada desse domingo, dia 1º de fevereiro de 2026, ocorreu um duplo homicídio na cidade de Francisco Beltrão. Toda a dinâmica dos fatos já foi apurada por meio de investigação policial, a qual indica que o motorista de um aplicativo teria sido acionado por 2 masculinos e uma feminina para fazer uma corrida entre os bairros Padre Rico e Cantelmo. Ao chegarem no destino, os passageiros teriam desembarcado e ingressado na casa a que se destinavam, e ao sair do local, o motorista do aplicativo percebeu que havia ficado a bolsa feminina na parte de trás do carro, bem como teria percebido que os passageiros que estavam consumindo bebida alcoólica teriam derramado uma parte de cerveja na parte de trás traseira do veículo. Então, ao retornar para entregar a bolsa e falando que a questão da cerveja teria feito com que ele perdesse aquela noite de trabalho, houve um desentendimento entre os 2 masculinos que haviam pegado a carona e o motorista de aplicativo, vindo esses entrarem em vias de fato. Constata-se da investigação, ao que tudo indica, que os passageiros estavam na posse de um revólver calibre 22 e também de uma faca. Em contrapartida, o motorista do aplicativo estava com uma pistola 9mm. Nesse contexto de vias de fato, o motorista teria desferido disparos contra os 2 masculinos, sendo que um, de nome Adriano, teria vindo a óbito já no local, e o outro, irmão de Adriano, de nome Jefferson, teria sido socorrido, mas também não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O motorista do aplicativo permaneceu no local, inclusive constata-se que teria sido ele quem teria acionado o SAMU para eventual apoio, eventual auxílio médico. Era uma pessoa primária. Todos esses contextos foram analisados na delegacia. Ele foi autuado e detido pelos delitos de homicídio e porte irregular de arma de fogo de uso restrito. Haja vista que, por mais que a pistola 9mm tivesse registro, ele não tinha autorização para portá-la. Então, nesse contexto, feita essa autuação, foi encaminhado ao Poder Judiciário, mas devido às condições, principalmente os antecedentes, principalmente a conduta dele pós os fatos, tendo acionado o SAMU, tendo ficado no local, colaborado com as investigações, o Poder Judiciário entendeu que ele poderia responder o caso em liberdade, razão pela qual foi expedido já o alvará de soltura. Então, destaco que esse motorista de aplicativo está respondendo formalmente pelos delitos de homicídio e também pela porte irregular de arma de uso restrito junto à delegacia de Francisco Beltrão, mas nesse momento, por ordem judicial, todo o procedimento ele responderá em liberdade. Então, agradeço à população, Polícia Civil, servir e proteger. A Justiça já liberou o motorista para responder ao processo em liberdade. Mas isso não encerra a discussão. Pelo contrário, abre uma conversa que a categoria precisa ter com urgência. E aqui nós vamos falar dos acontecimentos antes da tragédia, para que você entenda como é possível, sim, evitar que fatos trágicos como esse voltem a acontecer. O primeiro deles foi permitir o acesso de pessoas bebendo no carro. Gente, carro de aplicativos não é boteco. Quem me acompanha há mais tempo já me viu falar diversas vezes e até publicar vídeos mostrando exemplo claro de como o Claudião age quando um passageiro com bebida tenta embarcar no carro. Carro de aplicativo é ferramenta de trabalho. Bebida derramada no carro não é só sujeira, é prejuízo direto. O motorista perde o dia de trabalho, tem que pagar a limpeza, porque dificilmente Uber e 99 reembolsam, e ainda corre o risco de receber uma avaliação ruim, de ser vítima de um relato infundado, de um pé de rato da vida, que prejudica ele na plataforma. Quem acha normal beber no carro dos outros, principalmente quando esse carro é a ferramenta de trabalho, não sabe o que é viver do volante, não sabe o que é ser um motorista por aplicativos. O segundo erro que esse motorista cometeu e que você tem o dever de evitar é não discutir com o passageiro. Esse é um ponto que eu já falei diversas vezes.
Não discute com pé de rato, ou mesmo que não seja pé de rato, não discute, coloca na tua cabeça, não discutir com passageiro em hipótese alguma, ponto. Sabe por quê? A discussão nunca termina naquele bate-boca. O passageiro não tem nada a perder. Você, que é o motorista, é quem tem tudo a perder. A conta, a renda e até a liberdade. Sim, eu sei, o sangue ferve, mas é justamente para momentos como esse que existe a regra. Coloque na sua cabeça, não discutir com o passageiro, ainda que você tenha razão. Ainda que ele esteja todo errado, não discuta. O terceiro erro foi que esse motorista estava armado. Segundo a explicação do delegado que você assistiu antes, o motorista teria sido ameaçado. Um dos passageiros, inclusive, segundo ele disse, estaria também com uma arma. E aí, diante daquele cenário, sentindo-se ameaçado, ele pegou a arma e reagiu. Como resultado, 2 pessoas morreram. Presta atenção, uma arma, independente das circunstâncias, transforma qualquer discussão em uma sentença de morte. E aí não importa quem começou a discussão. Se tem alguém ali armado, o risco de uma tragédia é muito, mas muito grande realmente. Porte de arma fora do contexto policial aumenta em muito o risco. Agora imagina a discussão em ambiente fechado, um nível de estresse alto e sob efeito de bebida. Aí não é mais risco. Aí uma explosão de risco de acontecer uma tragédia. É por isso que eu, Claudião, sou contra o porte de armas para quem não seja autoridade do Estado, para quem não seja policial. Eu não sou favorável a porte de armas com CAC, né? Essas licenças que se consegue por aí. Porque um CAC, ele aprende a acertar o alvo, ele passa por treinamento, ele aprende a acertar o alvo. Ele não é como um policial que recebe um treinamento muito maior em nome da segurança pública. É diferente. E mesmo você que defende o porte de arma por civis, precisa admitir uma coisa: conflito, discussão, bate-boca com arma nunca termina bem. E aqui vamos deixar claro uma coisa: esse motorista não é um bandido, não é um vagabundo. Ele é uma pessoa que cometeu um crime, é fato, tirou a vida de 2 pessoas. Mas ele não é um vagabundo, quanto mais como se vê todos os dias por aí. A justiça reconheceu que não houve intenção dele em tirar a vida daquelas pessoas. Não houve, o termo técnico não houve dolo. Ele passou por audiência de custódia e foi liberado. Porque na audiência de custódia se avalia a prisão e não a culpa. Claro, ele vai responder o processo em liberdade, mas ali é importante destacar que a justiça considerou, primeiro, ele é réu primário, tem residência fixa e 2 detalhes importantíssimos que vão pesar a favor dele no julgamento. Primeiro deles, não fugiu após o crime, ele permaneceu no lugar. Se fosse um vagabundo, quanto mais, pegava a pista. Ele não. Ele ficou no local. E o segundo, igualmente importante, ele acionou a polícia e o SAMU para socorrer as vítimas. E como eu disse no começo do vídeo, o objetivo dessa publicação é não só informar o fato, mas trazer um alerta importante para você que é motorista por aplicativos. Presta atenção nisso, porque pode te livrar de situações extremamente graves. Primeiro, nunca, jamais, em hipótese alguma, transporte passageiros com bebida. Vou dar uma dica para você. Suponhamos que a viagem tem como ponto de partida aqui. No aplicativo aparece para você que é esse ponto aqui. Não pare o carro aqui e nem depois, pare antes. Porque você vê as pessoas se aproximarem e se estão com bebida ou não. Se você viu a pessoa com latinha, com garrafa, com copo, cancela e vai embora. Segundo, nunca, jamais, em hipótese alguma, discuta com passageiro. Seja por bebida, seja por 5 pessoas, seja por falta de pagamento, seja por qualquer motivo, não discuta hipótese alguma com passageiro. Bota na tua cabeça, memoriza aí. Não discutir com pé de rato, se você quiser chamar assim. Não discutir com passageiro. Faz um mantra de manhã. Não discutir com passageiro, não discutir com passageiro. Por mais que você tenha razão. Porque muita gente, querendo ter a razão, age de uma forma que depois traz consequências negativas. Terceiro, evite usar arma. Quer você tenha porte ou não. Você que é um CAC, foi treinado para acertar um alvo.
e não para zelar pela segurança. E olhe que o policial que é treinado para zelar a segurança, volta e meia acaba tirando as vidas de pessoas inocentes. Que dirá alguém que não teve o treinamento de um policial portando uma arma? Essa é uma recomendação pessoal, mas a decisão é sua. Quarto, e o mais importante de todos, preserve a sua vida antes de qualquer corrida. Lembre-se da família que você tem em casa, dos seus filhos, da sua esposa, dos seus planos futuros. Será que vale mesmo a pena, ainda que com porte de arma e com a arma, ainda tendo toda a razão, você entrar numa discussão que pode terminar em tragédia, inclusive vitimando você mesmo? Pensa nisso. Consegui ajudar você com as informações do vídeo de hoje. Esse foi o objetivo de trazer esse vídeo que você acaba de assistir. E se eu alcancei esse objetivo, eu te peço que você dê o like e compartilhe com os seus colegas. Por hoje, a gente fica por aqui. Um abraço e até o próximo encontro. Fui!